senhoras e senhores, estou aqui na tribuna para reforçar, agradecendo ao meu colega, Dr. Edson Paquera, por a menção que fez a necessidade de proteção do patrimônio cultural da cidade. E, efetivamente, nós estamos aí numa quarta cruzada, vereador Edson. Não só em função do patrimônio, porque o patrimônio cultural, nós já vimos, por exemplo, a questão do Hospital São Francisco de Assis, está começando uma reforma lá, mas com dificuldade de ter um lugar para botar os contêineres. É um hospital ao lado da prefeitura. E inúmeros outros bens, Nossa Senhora do Rosário, Montes Pretos, até mesmo essa Câmara Municipal que é tombada pelo Estado e que eu espero que o presidente da Casa, que o futuro presidente também, dê um jeito na sua recuperação. Porque existem inúmeras formas de recuperar. Se a gente olhar ali os fios passando aqui nesse nosso plenário, nós vemos que talvez uma outra solução mais adequada possa ser dada nessa belíssima casa parlamentar que foi criada para ser o parlamento aqui da cidade do Rio de Janeiro, e que merece todo o nosso cuidado. Então nós temos aí na Câmara um fundo orçamentário e temos que começar a fazer a preservação a partir de dentro de casa. A preservação do patrimônio cultural, essa semana mesmo, ontem, eu estive a convite dos moradores na área ali de Copacabana, no prédio da rua Santa Leocádia, ali no finalzinho de Copacabana, que foi objeto de um artigo de jornal a respeito de um eventual novo projeto para a área. O prédio, assim como inúmeros prédios da cidade, como foi também o ex-Hotel Glória, ele é um prédio anterior a 1938 e existe na cidade do Rio de Janeiro hoje uma fortíssima pressão imobiliária que faz com que as pessoas tenham muita gana de ocupar os prédios anteriores e reformar e fazer o que eles chamam de retrofit, mas é um retrofit que descaracteriza o imóvel. No caso desse prédio de Copacabana, esse prédio é um prédio anterior a 1938 e dentro, parcialmente, quase todo dentro, da APA, Área de Preservação Ambiental do Morro dos Cabritos. Então, é uma área verde em Copacabana muito preciosa, porque nós sabemos que Copacabana é um bairro que tem pouquíssimas áreas verdes. Pouquíssimas áreas verdes. E aí, eu gostaria de fazer aqui uma menção de que não só o nosso patrimônio cultural pode estar sendo gravemente ameaçado, como também eu receio que diuturnamente o nosso patrimônio ambiental arbóreo na cidade está sendo muito ameaçado. Hoje mesmo no jornal tinha uma carta ao leitor muito interessante, não foi hoje mesmo, que dizia que estava no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, ali no começo da Barra, um prédio que havia sido autorizado, foi autorizado também tirar 2 árvores da calçada
mas de deserto oceânico, porque de jardim já tinha perdido a sua caracterização. Então, o que nós vemos hoje na cidade é um contínuo desmatamento das árvores. Eu estive no começo dessa semana, na segunda-feira, em São Cristóvão, e o grupo com quem eu me reuni se queixou profundamente, e esse assunto já é reiterado aqui, da forma que está sendo feita a poda das árvores na cidade. Especificamente, ali em São Cristóvão, eles estão decepando as árvores. Eles vão cortando as árvores por cima e depois cortam a árvore no meio. E fica aquele tronco ali de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de altura. E assim vai. E tudo sob o pretexto, tudo é assim. Nós autorizamos a poda da árvore, ou autorizamos a retirada da árvore, com a compensação de plantar mais 15 árvores não sei aonde. Se a gente somar as compensações que têm que ser pagas para o replantio, eu acho que não vai ser no território do município do Rio de Janeiro, não. Deve ser em outro território municipal, porque não vai caber tantas as compensações. Eu receio profundamente de que essas compensações são para inglês ver, ou, como diria um poeta, para ser plantado no dia da chegada de São Sebastião, né? Quer venha ou não, como diz o poeta, né? Ou seja, Dom Sebastião, a lenda, diz a lenda que o povo português ficava esperando pela volta de Dom Sebastião, com a esperança de que ele chegasse, né? E aí o poeta disse: esperar que Dom Sebastião, Fernando Pessoa, quer venha ou não. Nós estamos nas nossas árvores na mesma situação. Autoriza-se a dizimação das árvores, e repito, já disse isso aqui na semana passada, só na ilha de Bom Jesus, em função do famigerado projeto da GE, na ilha de Bom Jesus, que a prefeitura, repito, doou por 100 anos a essa multinacional 5 hectares de terra urbana dentro da Ilha do Fundão, foi por conta desse projeto, na semana retrasada, autorizado um corte de 565 árvores só no pedaço da GE. Inclusive um pau-brasil nativo, árvore de extinção de preservação permanente. Isto, infelizmente, senhor presidente, está na conta dessa casa parlamentar. Então, gostaria de acrescer a sua fala, doutora Edson Gabriel de Lima, não só os cuidados com o patrimônio cultural, que está caindo aos pedaços, conforme mostra o relatório, ainda com preliminares que nós fizemos no ano passado, a Comissão Especial do Patrimônio Cultural, como também o nosso profundo sentimento em relação à perda constante da cobertura arbórea na nossa cidade do Rio de Janeiro, que está sendo autorizado o corte dentro de áreas de preservação permanente. Eu poderia listar aqui a área de preservação permanente em São José, Aparu, Jequiá, na ilha do Governador, Cabritos e milhares de outras, inclusive no Recreio e em Jacarepaguá, cujas licenças imobiliárias estão dizimando o bairro e a sua cobertura arbórea. Então fica aqui essa nossa fala e estamos atentos juntos à Secretaria de Meio Ambiente para fazer o levantamento de quantas autorizações de corte de árvore foram dadas no último ano. Muito obrigado.